Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de ciências e vocês lembram do que nós estamos falando? Qual que é a nossa unidade mesmo? Olha lá, o dia e a noite. E estamos falando como é que acontecem os dias e as noites e também como é que nós nos organizamos, né, nesses períodos, né, no dia e na noite. Só que não somos só nós, né? Lembram que eu falei de um relógio biológico que todos temos? Todos temos, inclusive os animais, que também têm e que muitos animais organizam a sua vida, né? As suas atividades também, pelo dia e pela noite. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesta aula, tá certo? Vamos comigo então lá para o livro? Então vamos lá. No nosso livro, então, nós vamos falar um pouquinho lá sobre o dia, a noite e os seres vivos. Olha só, viu que bacana? Diz o seguinte: a atividade dos seres vivos é influenciada pelo período entre o nascer do sol e outro. Então nós já vimos, né, que as nossas atividades, o nosso próprio corpo, ele responde de maneira diferente dentro desse período, né? Que vai, olha lá, entre o nascer do sol e outro. Então nasceu o sol, né? O sol vai mudando lá no céu. Lembra que tem um momento em que ele fica bem no centro. Então ele nasce, passamos a manhã, passamos a tarde, aí começa a escurecer, entramos na noite e daqui a pouco o sol vai aparecer novamente. Então é nesse período entre um nascer do sol e o outro nascer do sol é que nós desenvolvemos as atividades diárias, ou seja, as atividades durante o dia todo, né? Olha lá, a presença e a ausência da luz do sol ao longo de um dia. Então a gente vê aqui, né? Olha lá, o sol se pondo, né? Ou melhor, o sol nascendo, aí o sol bem já no alto do céu, olha lá. Aí vai entardecendo e aí nós chegamos no anoitecer. E depois do anoitecer vai ter de novo o sol nascendo, o sol, né, bem no alto, bem visível, o entardecer e o anoitecer. É disso que está falando nessa primeira parte, né? Dentro deste ciclo de um nascer do sol até o outro nascer do sol, nós realizamos atividades. Há momentos ao longo de um dia que são mais adequados para alguns seres vivos realizarem certas atividades, como se alimentarem e se reproduzirem. Então nós vamos entrar aqui para falar um pouquinho a respeito também dos animais. Existem animais que fazem isso durante o dia, se alimentam, se reproduzem durante o dia, né? Olha lá. Quando isso acontece, quer dizer que estes seres são mais ativos nesse período. Quer dizer, o corpo deles, né, está mais ativo, eles estão mais atentos, eles estão desenvolvendo mais atividades neste período. Você acha que os seres humanos são mais ativos durante o dia ou durante a noite? Por quê? O que vocês acham? De modo geral, nós seres humanos somos mais ativos durante o dia, porque o nosso relógio biológico entende que quando chega o anoitecer, o meu corpo precisa relaxar, né? Precisa descansar. E aí eu vou sentindo aquela sonolência, o meu corpo vai ficando menos atento até que eu repouso, durmo, não é isso? Então, porém, nós já conversamos num outro momento falando, por exemplo, das pessoas que trabalham à noite, né? De modo geral, todas as pessoas, de modo geral, as pessoas trabalham durante o dia. Durante o dia é onde nós temos as maiores atividades, o maior fluxo de pessoas pelas ruas, de veículos, enfim. E à noite menos. Porém, existem aquelas pessoas que trabalham no período da noite, né? E durante o dia elas precisam dormir, porque todo mundo precisa dormir, não é verdade? Então, nesse caso, em que período elas são mais ativas? À noite, que é quando elas estão executando o trabalho delas, não é verdade? Porque durante o dia elas estão dormindo. Porém, de modo geral, veja, não estou falando todo mundo, né? Estou falando modo geral, quer dizer, a maioria das pessoas tem uma vida ativa durante o dia, tá bom? Olha lá, com a lupa na mão. Escolha um animal comum da região onde você mora. Qual que é o animal aí mais característico da região onde você mora? Qual é o animal que tem aí? Você vai escolher esse animal, né?
Aqui na minha região, um animal que é bem característico, que as pessoas falam e até às vezes é meio símbolo da cidade, é a capivara, porque nós encontramos elas em alguns parques da cidade, no zoológico também tem, mas enfim, é a capivara. Então, se fosse eu iria escolher a capivara. Mas aí, na sua região, qual é o animal que se destaca na sua região? Você vai escolher esse animal e você vai fazer uma pesquisa, né, sobre as atividades que ele realiza durante o dia e durante a noite. Anote as informações na página 33 do material de apoio. Então, vamos lá no nosso material de apoio. Vamos ver lá. Nosso material de apoio, olha lá na página 33. Então, ali na página 33, olhem ali um pouquinho com a professora. Olhem aqui, ó. Ali na página 33, a gente tem essa tela aqui, certo? E aí você vai colocar aqui, que animal é esse? Vai desenhar o animal, ou vai colar uma imagem do animal, ou vai imprimir, recortar, como vocês quiserem, tá? E aí vocês vão colocar aqui, vão listar, né? O que esse animal faz durante o dia, o que esse animal faz durante a noite. Tá certo? Perfeito, gente? Entenderam? Então é isso que vocês vão fazer. Aí, vamos voltar lá para o nosso livro, né? Vamos voltar para a nossa página onde nós estávamos. Olha lá. Aqui. Então, olha lá, voltando para a nossa página, aqui nós vamos falar um pouquinho, então, dos animais diurnos e noturnos. Então, eu quero ver bem bacana essa pesquisa que você vai fazer, né? Importante. E depois você vai poder comparar a sua pesquisa com as informações que estão aqui na outra página do nosso livro. Olha lá. Animais diurnos e noturnos. Os animais podem ser diurnos ou noturnos, dependendo do período do dia em que eles são mais ativos e do período em que descansam. Se vocês voltarem lá na página de abertura do nosso livro, lá mostrava isso. Lembram lá? Olhem depois de novo na página de abertura, né? Mostrava lá o mesmo ambiente durante o dia e a noite. Porém, o que mudava no ambiente, além da questão da luz, né? Porque durante o dia nós temos a maior emissão de luz e durante a noite é escuro, nós tínhamos também os animais. Os animais também estavam diferentes ali. Não eram os mesmos animais que estavam durante o dia, eram os mesmos que estavam durante a noite. Não, tinha uma diferença. Por que o organizador do material fez isso? Ah, porque ele quis mostrar mais animais? Não, é porque existem animais que são de vida diurna, né? E aí eles vão se alimentar, se reproduzir, enfim, buscar alimento durante o dia e vão descansar à noite. E tem os animais que fazem o contrário também, os animais que durante o dia repousam e à noite é que saem em busca de alimento, né? Que caçam, que se reproduzem, certo? É por isso que lá na página de abertura tá daquela forma o dia e a noite, tá certo? Olha lá, então vamos falar um pouquinho dos animais diurnos. Olha lá. Os animais que são mais ativos durante o dia e descansam durante a noite são chamados de diurnos. Bom, veja lá, a palavra diurnos vem de dia, né? Então, animais diurnos são animais que são mais ativos durante o dia. Muito bem. Os seres humanos, por exemplo, são animais diurnos. Viram? Aqui, ó, tá a resposta para a pergunta que ele fez aqui, ó. Você acha que os seres humanos são mais ativos durante o dia ou durante a noite e por quê? Ele está dizendo aqui que os seres humanos são animais diurnos. Pro, mas você não disse que tem gente que trabalha à noite? Sim, lembram que eu falei? Nós somos animais diurnos. No entanto, né, por conta do nosso contexto, da nossa vida cotidiana, dos nossos trabalhos, alguns seres humanos, né, fazem o quê? Descansam durante o dia e trabalham durante a noite. Vamos pensar, por exemplo, no hospital. O que a gente tem no hospital? Pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de cuidados, não é isso? Como seria se o médico, o enfermeiro, trabalhasse só durante o dia? O que ia acontecer com esses doentes durante a noite? Quem ia cuidar deles? Será que ia dar certo? Não, né? Então, por isso existem aqueles profissionais, por exemplo, no hospital, que vão trabalhar à noite
para seguir atendendo esses doentes, cuidando deles mesmo durante o período da noite. Mas, de modo geral, o ser humano é um animal diurno, tá bom? Continuando então, ao longo do dia é possível ver muitos animais em atividade. Quais animais você costuma ver em atividade durante o dia? A gente vê alguns pássaros, né? Os animais domésticos, que a gente tem lá o gatinho, o cachorrinho, né? Normalmente. Mas pensem aí, que outros animais vocês costumam ver realizando atividades durante o dia? Os animais representados nas imagens a seguir também são exemplos de animais diurnos. Então, aquilo que eu falei, ó, os pássaros são animais diurnos, o camaleão é um animal diurno, o coati é um animal diurno, né? Coati é muito frequente lá na região de Foz do Iguaçu. Então, vocês que estão aí me assistindo, né, e que são dessa região, o coati e os elefantes. Claro que esses aqui são só alguns exemplos de animais diurnos, existem muitos outros. Quem sabe o animal que você vai pesquisar não é um animal diurno, né? Vai ter que pesquisar, vai ter que descobrir. Certo, pessoal? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? E vamos continuar falando mais sobre o dia e a noite em um outro momento, tá certo? Então eu espero vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.